Que legado que o PTB quer deixar para o eleitor na eleição de 2022, que é uma eleição disputadíssima, a mais disputada desde a redemocratização? O primeiro compromisso que a gente tem é com a reeleição do Bolsonaro. Né? De Santa Catarina, obviamente, que é a eleição do senador Kennedy, que, eleito ou não, com ou sem apoio do presidente da República, ele vai ter um mandato sem vínculos, né? sem dívidas, como foi a onda Bolsonaro. O legado é a luta pelos valores da família, especialmente. Como a gente falou já algumas vezes sobre os valores, as virtudes cristãs, a gente fala sobre a família. Eu queria lembrar uma frase de Chesterton. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. É isso que a gente luta. Esse é um dos principais legados, a defesa da família, que o PTB e eu também, como sou representante aqui em Florianópolis, sou pré-candidato a deputado federal, quero deixar para Santa Catarina. Muito bem, João Padilha, presidente do PTB de Florianópolis, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso Jogo do Poder e esperamos recebê-lo numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Aproveitar essa oportunidade aqui, parabenizar também o 4º Batalhão de Polícia Militar, na pessoa do comandante Cidral, que fez um ótimo trabalho, aniquilando uma ação ofensiva, né, e não quista pela sociedade, que é trabalhadora, que foi o abatimento desse vagabundo. Né? Então, um vagabundo a menos para a nossa terra de Santa Catarina. Diz que tinha quase 60 passagens pela polícia, né? Imagina só que absurdo isso. É absurdo para dizer o mínimo, né? Porque na minha cabeça vem alguns palavrões, né? Que são inomináveis aqui. Isso é a bandidolatria, né? É complexo, né? A gente entender isso. Diz que eu estava conversando com uma pessoa agora à tarde, diz que alguns deles são do norte da ilha, enfim. Enfim, foi uma situação complexa essa vivenciada aqui, mas que mostra a competência da polícia que a gente tem também, da Guarda Municipal que teve ali junto ao lado da polícia. Emanuel, queria só lembrar o ouvinte que estiver acompanhando a gente, tiver interesse de saber por que a gente está vivendo essa situação de guerra em algumas cidades, em alguns estados, como o Rio de Janeiro. Eu recomendo um livro chamado Bandidolatria e Democídio, de Diego Pesce e Leonardo Jardim de Souza. São 2 procuradores de justiça do estado de Rio Grande do Sul. Então eu recomendo esse livro, é muito interessante, eu tenho uma aula sobre esse material e fala também sobre um outro livro muito importante de um ex-agente da KGB, chamado Yuri Alexandrovich Bezmenov, chamado Subversão. Então ele demonstra como se destrói uma comunidade, né, ocidental. Então eu recomendo esses 2 livros para quem quiser entender o porquê a gente está vivendo toda essa mudança de paradigma, né? Estão querendo destruir nossa família, estão querendo destruir os valores do cristianismo, né? Com cristofobia, inclusive em alguns países, pessoas são mortas em razão da defesa da sua religião, né? Da sua fé. Então, recomendo esses 2 livros aí, eu vou sugerir para vocês coloquem aqui embaixo na descrição do vídeo. Diz que a KGB existe até hoje em Belarus, né? Negócio impressionante, algo que é do passado, de tempos que parecem longínquos olhando para trás, mas a KGB ainda se mantém existente em Belarus, como queira, é algo inacreditável. Obrigado, viu, João? Muito obrigado, viu? Obrigado. Agora o convite. Vamos lá. 4h35, a gente vai fazer um intervalo.